Olá a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade da nossa disciplina de temas da cultura corporal emergentes e que nós temos aí a incumbência de tratar das lutas corporais, artes, caminhos marciais, lutas esportivizadas. Utilizo ainda, até o presente momento, essa terminologia para a gente podermos compreender na sua processualidade, né, de uma ação que se tornou luta esportivizada. Mas o nosso objetivo, dando continuidade aos resgates de conceitos assentados em uma teoria social explicativa da realidade do ser humano, a nossa intenção, então, é continuarmos com esse processo de reflexão e síntese em torno dos conceitos pertencentes a esse universo. Então, antes da gente dar um passo à frente, vamos lembrar lá da discussão anterior um aspecto importante que destaquei. Um primeiro aspecto importante é que esta ação ela se encontra enquanto elementos que está no metabolismo do ser humano com a natureza, mas também de outros seres vivos com a natureza. Agora, existe uma forma distinta, diferenciada do ser humano em metabolizar com a natureza, em relacionar com os outros, aliás, tudo isso se irradia dessa atividade mediadora que é o trabalho. Uma atividade intencional, previamente idealizada, que visa finalidades e que transforma a natureza. Então, nesse aspecto, nós estamos buscando essa constituição de entendimento, de compreensão, de conceituação das lutas enquanto expressão desse ato fundador do ser humano social. E resgatando um elemento que foi posto no texto do Benedito Carlos Libório, esse ato tem de ser entendido na sua relação objetivo e intenção. A prática marcial, a atividade marcial, o ato de lutar, ela possui uma intencionalidade diante a um determinado objetivo. A intenção não está somente na intenção, ela não é eivada de indeterminação, ela está assentada em um objetivo. Tudo bem? Bom, um segundo aspecto importante para a gente recuperar lá do texto do Benedito Carlos Libório, e também a partir da discussão que fizemos na aula passada, no encontro ciclo passado, é de que na nossa constituição enquanto grupos sociais, agrupamentos sociais que virou sociedade, comunidade, sociedade, é interessante perceber ainda no processo histórico humano que tivemos, por conta dessa nossa ação intencional na natureza, um momento importante para o estabelecimento da sociabilidade da comunidade, que foi o agrupamento humano, ou os agrupamentos humanos, se assentar, se fixar em um território. Isso é importante, sabe por quê? A gente já chegou a ventilar isso no encontro passado. Mas, como nosso processo metabólico com a natureza, a gente desenvolveu formas e meios para agir sobre ela e, inclusive, dominar seus nexos causais, os nexos causais pertencentes à esfera inorgânica e à esfera orgânica, ou seja, a esfera físico-química, biológica. Esse processo nos possibilitou de sairmos de uma vida nômade e começarmos a nos assentar em locais em que pudéssemos transformar esta natureza para os nossos fins, para suprir as nossas carências, essas finalidades ligadas inicialmente a essas carências. Esse processo tem autores na paleoantropologia que vai chamar de neolitização. É um processo em que saímos da condição de agir ainda sob as determinações da natureza. Então, por exemplo, se aqui em Goiânia está extremamente
com calor, extremamente com calor, a gente procuraria migrar para um espaço que fosse um pouco mais fresco para sobrevivermos. Se lá no Rio Grande do Sul, pegando um exemplo, tivesse muito frio, o agrupamento humano que estivesse ali migraria para outro espaço que tivesse mais condições de calor. Então, veja bem, as determinações eram naturais. Aí a gente vivia o tempo da natureza. Com o nosso processo de metabolismo com a própria natureza, desenvolvemos formas para diminuir estas intempéries sobre nós próprios. Então, por isso que hoje é possível, em regiões geladas, ter seres humanos vivendo, porque desenvolveu formas, adaptou-se àquele espaço, àquela localidade e às suas condições naturais. É por isso que é possível termos gente vivendo em regiões desérticas, né? É possível a gente ver pessoas, seres humanos vivendo em meio a florestas, porque construíram formas de se adaptar. E nesse processo de adaptação, quando a gente pensa lá nos tempos mais remotos, esse processo de fixação ao território foi também base e fundamento para se estabelecer dentro de pequenos grupos humanos, pequenos agrupamentos, as primeiras distinções de posições e funções, digamos assim, dentro do grupo. Estou falando aqui, fazendo referência às divisões sociais do trabalho existente. E essas divisões aconteciam de forma bastante rudimentar, ainda relacionadas às questões nossas, da natureza, da esfera biológica, inorgânica, orgânica, em que precisavam ter aqueles que buscavam alimento, aqueles e aquelas que cuidavam do grupo, e aqueles e aquelas que se tornaram responsáveis em proteger o grupo. Estou falando aqui de um trecho lá no texto do Benedito Libório que diz respeito à constituição nessa divisão do trabalho, a constituição da figura e da posição do guerreiro. E isso é interessante, né, observar, haja visto que o guerreiro, para ele se tornar, ter essa função, ele precisava ser educado. Então vejamos bem que, com a instituição desta figura, assim como as das demais, mas estou fazendo mais especificamente referência a esta figura, elas precisaram desenvolver formas de conhecimento em torno desse ato de proteger e também se prepararem, ter uma educação e cultura voltada para essa preparação, que o autor lá vai chamar de cultura de luta, ou cultura em torno da luta. E é interessante observar, né, que esse processo de fixação ao solo não foi um desenvolvimento que foi igual para todos. Então, todos os assentamentos humanos, todos os agrupamentos resolveram se assentar. Não. Tiveram aqueles que se assentaram e tiveram aqueles que continuaram vida nômade. Até hoje ainda temos essas características. Cabe apenas a gente pensar e avaliar sobre esse processo que é não homogêneo e é desigual, gerou outras relações humanas. Se temos um agrupamento que se assentou e, diante ao domínio dos elementos da natureza, começou a cultivar a sua alimentação, pensemos a agricultura, que começou a criar os animais, pensemos a pecuária, que garantiam alimentação com um pouco mais de condições de permanência do que ficar somente no aspecto coletivista anterior, então nós temos uma produção material
voltada para estas carências e necessidades, para suprir essas carências e necessidades. Então esse metabolismo humano, diga de passagem, responsável pela própria humanização do ser social, é um metabolismo, é uma atividade que propiciou a produção de elementos que não apenas correspondia ao mais imediato, mas peguemos a carência fome, a carência necessidade fome. A fome é contínua, então já não se produzia apenas para matar a fome daquele momento. Já se havia acúmulo, produção e acúmulo de alimentos. Já se havia produção excedente. E é esse ponto que eu quero destacar, também fazendo gancho com o texto do Benedito Libório, pois essa produção excedente desses agrupamentos que se assentaram se tornaram alvos para aqueles grupos que não se assentaram, que ainda viviam de uma busca de coleta, né, dos elementos que estão na natureza, e mais que tinha ali agora um outro grupo que tinha uma produção excedente e de, entre aspas, alvo fácil. Então, esse processo propiciou o saqueamento, o roubo, o furto, em torno disso que surgia enquanto produto acumulado, excedente. Por isso, então, que se tornou mais necessária a figura do guerreiro, aquele sujeito que estaria preparado para a defesa do território, do grupo na qual ele faz parte. Para essa preparação, a gente fecha esse ciclo. Essa preparação era um processo já de educação. E aí o texto avança mostrando alguns diferentes desenvolvimentos, sempre nesse processo de complexificação que encontramos na civilização humana. Então, desde uma cidade-estado grega que se montou, que se organizou, que foi instituída voltada para o bélico, voltada para o marcial, voltada para a guerra, a exemplo de Esparta, nós tivemos um alto grau de preparação desses guerreiros. Aliás, diga de passagem, era todos os homens e algumas mulheres, né, especialmente em condições físicas, precisavam ter, a partir dos seus 6, 7 anos, um processo de educação voltada para a guerra. Se a gente dá saltos ainda na história, para a história mais posterior a esse momento, e talvez uma história um pouco mais próxima da nossa, no século XVI, XVII, XVIII, no Japão, temos talvez uma das maiores expressões desse tipo de educação guerreira, né? Uma educação em que faz, inclusive, ascender em importância toda uma classe social, um estamento social, talvez não seja o caso de falar em classe, mas talvez seja o caso de falar em estamento, mas todo um grupo social ligado à defesa, no caso uma ordem militar, ascender em poder e importância na hierarquia social. Nós estamos falando da classe Bushi, que posteriormente também veio se chamar de samurais. Bushi é guerreiro. Samurai é aquele que serve a um senhor. Então, nos dá um outro ponto para a gente refletir juntos. Quando pensarmos essas relações e essas figuras na história, devemos pensar sempre na perspectiva da organização da sociabilidade, daquela sociedade. Para evitarmos determinadas romantizações que ocorrem por conta de um ideário que foi se construindo em torno dessas figuras e dessas classes. Então, quando a gente pensa o samurai, devemos pensar ele na estrutura hierárquica e social na qual eles respondem a um senhor, aos senhores feudais,
ao que é similar ao feudo, né, na história europeia, aos generais militares, que às vezes correspondiam em serem também senhores donos de terra, mas nós tínhamos os daimyos, donos de terra, os shoguns, que eram generais militares que poderiam também ser donos de terra, e a própria família imperial, o imperador. Então, se a gente para pensar sobre isso, a gente para pensar que esse ideário de um guerreiro que é justo, que luta por honra, que possui uma preparação e educação voltada inclusive para não temer a morte e entregar a sua vida para defender a sua honra e a justiça, elas estão relacionadas com um contexto de organização das classes sociais do seu período. Então, a honra, a justiça são valores importantes, são valores que ficou como ensinamentos e princípios de educação, mas não podemos deixar de desconectar que elas são valores e princípios em defesa de posições de classes sociais, em especial das classes superiores em relação às classes inferiores. Então a honra e a justiça está voltada para defender a honra e a justiça do seu senhor, e, em qualquer forma, a próprio sujeito teria que ter essa relação a tal passo, a tal modo, que qualquer situação desonrosa para esse guerreiro na relação com os seus senhores, houve punições para esse sujeito, que vai desde cometer mutilações no próprio corpo até tirar a própria vida. Curioso pensar isso, né? Bom, mas são expressões destas complexificações que tivemos na sociedade em torno, nesse caso, do ato, da ação do lutar, em que, juntamente com essa ação, começou-se a constituir conhecimento e processos educativos de formação dos sujeitos que estão ali envolvidos com essa situação. Bom, feito esse exercício, quero aqui passar agora para um outro momento para a gente tratar, a partir de toda essa discussão que fizemos na semana passada, fazer uma sistematização um pouco mais direta sobre o conceito de lutar. Então eu vou pedir licença para vocês para compartilhar aqui um material para facilitar a visualização de vocês, que é a questão do conceito de luta, do lutar. Vou transferir aqui para uma outra janela. Estou compartilhando aqui com vocês. Deixa eu ver se já apareceu. Apareceu. Então, vamos pensar o seguinte. Nós estamos falando de conceitos, mas nós devemos lembrar antes que conceito também está relacionado à linguagem. E a linguagem é a nossa consciência prática. Consciência essa que surge também e ela é estabelecida a partir dessa atividade humana metabólica com a natureza e com os outros. Nós desenvolvemos consciência a partir daí. Bom, então, a linguagem, quando a gente fala de um nome, uma terminologia, um conceito, são expressões reais, concretas da nossa consciência. Porque foram formas que organizamos historicamente para nomear as coisas, para facilitar a nossa comunicação com os outros e com as outras. E para isso, inclusive, a importância do conceito, para ver aquilo que seja o unitário, o que seja uma unidade. E aí já estou dizendo que o conceito é uma unidade entre o que é do mundo real, da realidade objetiva, do mundo objetivo, com a subjetividade aqui que está na constituição da consciência. A gente desenvolveu verbos, pronomes, palavras e assim por diante.
Dito isso, então vamos pensar aqui o conceito de lutar. Esta ação de lutar. Deixa eu só retomar aqui para ver se ficou aparecendo para vocês. Muito bem, apareceu de volta. Eu vou ter que sempre tomar cuidado aqui que eu preciso voltar para a tela aqui. Então, lutar, quando a gente já coloca nessa expressão enquanto verbo, já exprime ação, né? Já exprime uma mudança de estado. Então, o lutar é um agir, uma ação provocada, inicialmente originada, quando houve a ocorrência de situações que acarretaram riscos à integridade física e à própria vida dos seres em geral. Então, este agir, ele está na mediação entre a tensão vida e morte. Então, veja bem que inclusive essa primeira forma de ação, o agir, lutar, né, é uma forma de ação que se encontra nos seres vivos de uma forma geral. Porque está na tensão ali de, entre a vida e a morte, precisar ter formas de reagir, agir, que garanta a própria vida. Super simples isso, né? Então, nesse aspecto, o agir media a tensão vida e morte dos seres. E por isso, né, quando a gente pensa a esfera do inorgânico, a esfera do orgânico, essa esfera natural, da natureza, dos fenômenos que ali regem esta natureza, esta tensão vida e morte se encontra em todos os seres vivos. Então, por isso, a principal determinação é a natureza. Né? A natureza inorgânica e orgânica se torna a principal determinação para o ser que vive. E aí, esta ação ainda está dentro, né, desse escopo. E o cessar das funções orgânicas do ser ocasiona a morte. Veja bem que nós estamos tratando a morte, né, no sentido orgânico, no sentido das legalidades da natureza, das leis da natureza que faz um ser biológico, orgânico, composto, nascer, viver, ter desenvolvimento, viver, morrer, decompor e virar outra coisa. Bom, então eu estou até dizendo isso porque, veja bem, o cessar da vida é morte, morte orgânica, ainda nessa esfera biológica natural. Mas, na própria nossa formação social, na formação enquanto seres sociais, a morte não é apenas um elemento orgânico natural. Nós também criamos sentidos, significados para a morte, tanto para a vida quanto para a morte, obviamente. É até curioso pensar que determinados agrupamentos humanos, determinadas espécies hominídeas antes de ser humanos, e aí eu estou recorrendo novamente a pesquisas recentes sobre aqueles hominídeos que estavam em um determinado estágio evolutivo, a exemplo do Homo de Neandertal, eles não tinham ritos funerários. Não tinha esses ritos funerários por quê? Porque não tinha consciência desenvolvida. Então, a vida e a morte eram elementos simples de cessar na esfera orgânica. Uma outra pesquisa, inclusive, bem curiosa, aponta que esses seres não eram capazes de sonhar. Não sendo capazes de sonhar, não teriam condições de elaborar símbolos. Então, provavelmente, pegando por essa perspectiva, não se tinha a constituição de deuses e deusas, deidades que explicaram, ou outro tipo de deidades que explicam a origem humana, que explicam como é que o fenômeno das coisas em seu entorno. Bom, interessante pensar isso, né? Eu, pelo menos, gosto. Então, este agir se assenta, se fundamenta no par carência e necessidade. A gente precisa, inclusive, trazer uma distinção de carência para necessidade, muitas vezes postas como sinônimo, mas tem uma nuance entre elas. A carência é a privação de algo. E
a necessidade é o que é essencial perante essa privação. Então, a privação na luta, no lutar, para fazer com que haja essa ação. A privação é risco à vida, proteção à vida. O que é essencial diante a essa privação que garante a vida é desenvolver meios e formas de proteger a vida. Então, este agir se assenta na carência e necessidade presente no ser que sente, no ser de senciência. Já não é um ser que apenas age instintivamente, é um ser consciente, consciente inclusive dos seus próprios sentimentos, do que sente, né? Bom, espero que esteja ficando claro para vocês. Então, quando a gente pensa o verbo, a gente está pensando ela enquanto ação para exprimir isso, né? Exprimir enquanto uma ação. Vamos agora pensar que do verbo também tem a sua forma substantiva. E, nesse ponto, é interessante percebermos que, então, é um nome, veja bem, luta, um substantivo, é um nome. É uma terminologia dada a esta ação inicialmente orientada para a garantia da integridade e vida dos seres. A luta para os seres pertencentes ao reino animal, da esfera orgânica, corresponde ainda às legalidades desse processo, dessa instância. Então ali, quando a gente vê lá na figura do filme, dois animais, um hominídeo e um leopardo em conflito, eles estão respondendo em torno das legalidades naturais para suprir as carências do próprio corpo. O leopardo precisa de carne para sobreviver. O leopardo não era herbívoro, por exemplo. Então é interessante a gente ir por esse caminho. Agora, nessa esfera inorgânica e orgânica, na natureza, surgiu um ser diferenciado, e a gente já explicou isso na aula passada, que age, que tem uma capacidade de se objetivar, ou seja, a consciência é desenvolvida nesse ato de trabalho. A consciência é desenvolvida nessa mediação metabólica com a natureza. Mas ela não está somente aqui, ela se objetiva. O que está na consciência se objetiva, se torna instrumento, se torna ferramenta, se tornam ideias, se tornam palavras, se tornam sentimentos. Então, ou seja, objetivar tanto é um processo que gera objetos concretos, a exemplo desse copo, com essa água, mas pode ser também objetivar aquilo que nós desenvolvemos e compreendemos conceitualmente, a exemplo do amor. O amor não é concreto, não é um objeto concreto, mas é um sentimento relacionado às nossas relações, à constituição de nossas relações sociais. Bem, então, isso é interessante para a gente também discutir. Então, a gente se objetiva, a gente age de forma intencional, previamente ideada, ou seja, a gente primeiramente, a partir dos domínios e apreensão do que está à nossa volta, a gente começa a desenvolver uma prévia ideação e que se dirige para um determinado fim, uma finalidade, que modifica e transforma a própria natureza para suprir suas carências e necessidades. Então, o ser humano desenvolveu uma forma metabólica, lembrando que o metabolismo, lá na física, a passagem de um estado para outro, transformação de energia de um estado para outro. Então, o ser humano desenvolveu uma forma de metabolismo na natureza, porque o ser humano transforma, o ser humano dirige a energia própria do seu corpo, como também extrai a energia dessa própria relação. Então, o ser humano desenvolveu uma forma de metabolismo com a natureza mediado por essa atividade que a gente chama, então, de trabalho. E esta atividade é onde a gente tem buscado se aproximar cada vez mais da nossa reflexão para o conceito de lutas. Então, dando um salto a mais, esta atividade surge também a partir do trabalho, dessa mediação com a natureza, mas também com outros
surge a própria socialidade, ou sociabilidade, que é um termo que também está associado, que será responsável pelo desenvolvimento de novas formas de relações socialmente constituídas. Então, isso aqui é importantíssimo, porque aí nós estamos dizendo o seguinte: as lutas, ou lutar, esta ação, já não passa somente pela mediação da esfera inorgânica, orgânica, esfera biológica, natural. Se a gente constitui relações com outros grupos, outros seres, com outras comunidades, dentre estas relações, o lutar também aparece como um tipo de relação social. É curioso. Então, nessas relações históricas constituídas, a ação de lutar já não responde somente à esfera inorgânica e orgânica, mas também emerge na sociedade, porque está relacionado com a esfera da sociabilidade, que hoje é o nosso momento predominante de enquanto seres sociais. Então, até aqui a gente trouxe isso para poder dizer que o ato de lutar, e aí, consequentemente, as lutas corporais, o desenvolvimento acerca do lutar, o desenvolvimento de conhecimento acerca do lutar, né, são expressões dessa atividade humana metabólica na natureza. Então esse é o percurso que a gente traz até o presente momento para tratar do conceito. Dito isso, vamos dar mais um passo para que a gente amplie essa nossa reflexão. Então, vamos pensar conceitualmente. Luta, então, é uma atividade, uma expressão da atividade humana mediadora com a natureza, orientada para um fim e que medeia a relação do ser já na sua composição de ser social, que se torna um elemento da relação social na qual esta ação se orienta, e ela é orientada pelo propósito de impor e sobrepujar a própria vontade do indivíduo ou grupo social contra a resistência de um outro indivíduo ou grupo social. Então a gente já não está falando só de situações de lutas pela sobrevivência, mas também de imposição de vontade, que isso se torna uma célula para pensar relações de dominação e poder. Então as lutas se diversificaram ao longo do processo histórico da processualidade do ser social. E elas podem ser tanto de caráter pacíficos, as lutas podem ser pacíficas, que não consiste em violência efetiva, mas podem ser simbólicas, pode ser luta no campo das ideias, das ideologias, como pode ser latentes, aquelas ainda relacionadas a essa característica de sobrevivência, quando se dirige à vontade e à imposição contra os outros. Então, destas ações entre os seres humanos e das formas historicamente desenvolvidas no ser social, as ações de lutas corporais são expressões, como o próprio nome diz, expressões corporais, conhecimento acumulado historicamente, seja conhecimento técnico ou tático, em que pode-se ter o uso de elementos mediadores para esses fins, como as armas ou como as ferramentas se tornando armas. Então, esse é a nossa tentativa de conceituar lutas a partir do nosso abordagem e da teoria social explicativa. Se a gente então está parando para tratar sobre lutar enquanto verbo, lutar enquanto substantivo, vamos dar um salto para perceber como que na história e nos contextos diferenciados esta palavra também vai se configurando no próprio processo de complexificação da sociedade. Lembrando que tanto para Marx e Lukács, a sociedade é um complexo de complexos sociais. Então, muito antes, inclusive, de Edgar Morin, Lukács já falava acerca dessa complexidade a partir dessa processualidade do ser social. Fica aí como uma sugestão também para aqueles que queiram adentrar a esse tipo de literatura e reflexão. Bom, aí a gente pega esse material aqui para aproximar com o que eu pedi para que vocês lessem e assistissem no filme, nos trechos lá dos vídeos.
para a gente poder tratar ainda mais dessas questões conceituais. Então, se as palavras são conceitos e são historicamente desenvolvidas, elas também têm suas particularidades. E eu quero centrar nessas questões particulares para a gente poder, então, caminhar para uma seguinte compreensão. O termo latim de onde nós temos a adoção e formação da nossa linguagem, ela tem similaridades, mas também distinções quando a gente pensa nesses outros contextos. Então vamos lá, no contexto oriental chinês, e aí eu estou colocando, veja bem, entre aspas, a palavra oriental, porque também na nossa sociabilidade nós desenvolvemos concepções sobre o outro, sobre o que é diferente de nós, e mais especificamente, no caso das relações entre as civilizações que se encontravam na Europa e as civilizações que se estavam fora da Europa, e aí eu estou falando de Oriente, África, países da Ásia, começou-se a ter, inclusive justificado cientificamente, um processo nesta detecção de diferenças, identificar o outro como menos civilizado, que possui costumes, cultura e educação exóticas, e que por isso seriam elementos para justificar a dominação desta outra civilização que é civilizada, que desenvolveu filosofia, que desenvolveu matemática, que desenvolveu meios de produção. Então, para isso, devemos levar esta civilização para esses outros povos, o que justifica, então, os processos de dominação e poder. Olha que expressão mais latente, mais visível presente na nossa realidade nesse momento histórico que a gente está acompanhando os conflitos no Oriente Médio. Não são de hoje, mas hoje estamos vendo a sua acentuação. E, em parte, por conta das organizações de interesses em torno da dominação e poder de países europeus e também dos Estados Unidos da América, nos interesses geopolíticos e econômicos daquela região. Então, um conflito como esse tem origens há séculos atrás, mas tem uma expressão bastante marcante, que é a criação do Estado de Israel à força, à revelia de já ter havido um Estado palestino. Curioso a gente pensar isso também. Tudo isso podemos dizer o seguinte: o Oriente é uma invenção do Ocidente. Vai dizer um autor chamado Edward Said, eu também sugiro a leitura desse autor, o livro dele é muito bom, chamado Orientalismo, que é justamente essa tese que ele traz, e ele faz uma profunda pesquisa, tanto na literatura como também nas ciências humanas, sociais e políticas, que buscaram, através dessa literatura, entre aspas, rigorosa, justificar o processo de colonização sobre outras civilizações, outros países. Então, estas aspas estão aí com um objetivo, para nós estarmos sempre atentos no que estamos tratando das coisas. Voltando para o nosso debate. Então, lá na civilização chinesa, de tempos antes, remotos também, não a China como conhecemos hoje como uma grande nação, antes era um conjunto de dinastias e nações, que depois se unificaram. As artes marciais chinesas, Zhongguo Wushu, ela tem a constituição das suas palavras, do seu conceito, relacionada a questões concretas. E veja bem que aqui, por estarmos discutindo a partir dos ideogramas, kanjis chineses, vocês vão ver correspondência com o que se está posto lá no vídeo sobre o Budô, que eu pedi para vocês assistirem. Então, o ideograma Wu é composto por dois caracteres que representam Xi e Je, né?
Ge representa uma das armas mais utilizadas na China antiga, né? O machado. Veja bem, olha só como é que a palavra surge de um elemento concreto. Não é abstração apenas. Ela surge porque tem algo de concreto relacionado à nossa forma de produção, inclusive. Ti significa parar ou deter, ou seja, parar e deter o machado, né? É bem interessante. Então, Wu, na composição conjunta, significa marcial, guerra, combate. Shu significa justo, suave, forma de arte. Então, são técnicas para parar e deter o machado. Agora, o que é legal naquele vídeo que passei para vocês, que extrapola essa apresentação, amplia até, não é nem extrapolar, mas amplia a nossa concepção, é que o professor do vídeo busca ampliar o sentido desse parar as armas. Não está somente relacionado na relação com... Relacionado na relação é bom, né? Mas não está somente nessa relação com os outros, mas também consigo mesmo. O que vai nos dar condições de colocar o Budô como um processo de formação humana. Um processo de formação pessoal. Um processo de formação que visa transcendências pessoais e também espirituais. Agora também, como uma outra curiosidade nessa relação Oriente-Ocidente, a forma como nos apropriamos do que veio de outras instâncias, de outros países, se encontra a palavra Kung Fu. Ela é uma palavra que não diz respeito direto ao Wushu. Foi também uma palavra utilizada no contexto ocidental para expressar os conjuntos das atividades marciais amplas e restritas desenvolvidas na China. Então, Wushu é aqui da expressão interna e Kung Fu é a expressão ocidental. Vamos passar para mais uma análise de contexto e aquela que nos encontra mais próximo da nossa constituição enquanto projetos civilizacionais. No contexto, entre aspas, ocidental, conforme já expliquei, baseado nas origens greco-romanas, é interessante a gente tratar no desenvolvimento que veio a surgir a palavra arte marcial mesmo, conforme a gente conhece. Então, lá do grego, que eu não sei pronunciar isso em grego, artes técnicas para a guerra, para o bélico, e dessas artes surge uma das primeiras formas de sistematização de conhecimento, que é o pancrácio. Depois pesquisem no YouTube, já tem vídeos que vai falar sobre o pancrácio. O pancrácio é base de conhecimento técnico que vai dar origem à chamada luta olímpica, ou a luta olímpica, o wrestling, e que dentro do wrestling temos o greco-romano e a própria luta olímpica. São duas formas diferentes dentro desse conjunto chamado wrestling. E deste conjunto civilizacional da antiguidade grega e também romana, é da expressão latina que se tem então a derivação para o termo arte marcial. Ars mars, do latim romano, ars técnica, mars, Deus Marte. E aí veja bem que, ainda que seja uma expressão relacionada a questões religiosas, divínicas, mas não deixam de ser expressões de como os sujeitos, como os seres pensavam a regência de suas vidas, quando ainda não se tinha o conhecimento nem filosófico, nem científico ainda. Quer dizer, filosófico já começava a se desenvolver, obviamente, desde a civilização grega, ou até mesmo antes já começava a ter, já se tinha um desenvolvimento da filosofia. Mas aqui, no caso, é uma expressão daquilo que eles acreditavam que poderiam ser as regências dos acontecimentos, dos fatos e dos fenômenos na natureza e no mundo. A tal ponto que, para a guerra, ou aquilo que rege a guerra, havia e haveria divindades, deidades relacionadas a ela, como é o caso do deus grego Ares e do deus romano Marte. Vamos lembrar que
a mitologia romana muito se fundamentou na mitologia grega. Agora, é curioso a gente pensar, né, que a expressão em latim é a que ficou mais conhecida, artes marciais e não artes areais. E isso aqui já estou puxando um gancho com o texto lá do professor Cristiano Barreira, que faz essa problematização. Agora, é curioso a gente pensar isso no contexto das relações históricas, sociais, geopolíticas, econômicas e de poder. O que nos dá indício de que a civilização romana foi de enorme poder, a tal ponto que até hoje temos influências, especialmente na linguagem. Ou mais especificamente aqui, no caso nosso, na linguagem. Entendido isso, né, de dois contextos diferenciados, a gente dá o salto para pensarmos a relação com aquelas atividades que para nós são, diz mais respeito nessa centralidade, nesse estudo que estamos buscando realizar, que é o desenvolvimento no Japão. Então, no Japão, as práticas marciais tiveram diferentes momentos de desenvolvimento e que vai trazer nomenclaturas e conceitos diferentes. Então, no primeiro momento, até entre os séculos 8 e século 18 depois de Cristo, período em que a organização social japonesa estava constituída em torno das propriedades de terra. Não, quando eu falo propriedade, não estou dizendo propriedade da sua maneira moderna, mas que seja similar ao que acontecia na organização europeia, de feudos. Então tinha senhores feudais, tinha-se generais e uma organização militar responsável pela defesa destes feudos, dos interesses dos feudos, que por sua vez respondiam à ordem imperial. Então, nesse sentido, nesse período, inicialmente de muitos conflitos entre feudos e interesses deles, mas também de momentos de paz, teve-se um enorme florescimento de estilos e escolas em torno da técnica marcial. Então é um período em que se tem a constituição do Bujutsu, de técnicas marciais, técnicas voltadas para a guerra. É daí, inclusive, que sai toda essa compreensão idealística sobre a figura do samurai, a figura dos ninjas, sobre a constituição de um código ético guerreiro Bushido. Contudo, um outro adendo importante. Esse código ético, por exemplo, não foi algo que foi registrado nesse período. Teve um filósofo japonês chamado Inazu Nitobe, que no século XX, em 1916, se não me recordo a data de publicação do seu livro, ele vai falar sobre o Bushido, é aí onde que ele vai trazer os 7 princípios. 7 princípios do Código Guerreiro, vai trazer para ilustrar e aprofundar nos seus conceitos, nos conceitos presentes nesses princípios. Aliás, já digo de passagem, quando eu trabalhei na escola, dando aula de educação física e sendo professor que estava atuando com esse conteúdo, me propus a trabalhar com esse conteúdo, uma das pesquisas e atividades que desenvolvi com estudantes da escola municipal que eu dava aula, que era de ciclo 2, foi da gente trabalhar os conceitos. E aí já fica uma sugestão, pesquise quais são esses 7 princípios. E pode ser pedagogizado no nosso ato, no nosso processo de ensino, nosso trabalho pedagógico. Agora, assim como os vídeos dizem, o autor do vídeo diz que há um processo constante de transformações nas atividades marciais dentro do próprio Japão, não são datas específicas em que há transformações significativas. Então, o surgimento do Budô já está ali em gestação, nem desse período, mas mais próximo do século XVIII, do século XIX, é que se tem as suas formas mais elaboradas e que se consolidou. Em especial, durante esse movimento nacionalista pós-abertura política que acontece no final do século XVIII, lembremos que o Japão foi o primeiro país do Extremo Oriente a
se tornar capitalista, ao adentrar ao modo de produção capitalista. E aí, uma série de transformações sociais começaram a acontecer nesse processo, dentre elas nas ações de luta. As escolas que existiam, e se estima que havia mais de 500 estilos e escolas de lutas diferenciadas no Japão até esse período, já deixou de ter razão de existir, visto que não se preparariam mais para a guerra, foi estabelecida acordos de paz, foi-se proibido o uso de armas, dentre outras determinações. E, nesse sentido, para a sobrevivência dessas atividades marciais, alguns mestres, alguns estilos foram adaptando ao processo novo que entrava na história, da cultura do mundo, entre aspas, ocidental, da civilização ocidental, que estava cada vez mais forte, cada vez mais presente na formação da sociedade japonesa. Ilustrações disso está na constituição do Judô, do Kendo, do Karatê do Shotokan, que são formas modernas. Então, Gendai Budo, caminho via marcial moderno, que tinha justamente essa compreensão de que as práticas marciais já não estavam mais voltadas somente para o bélico, mas eram caminhos de formação humana e espiritual. É um caminho de autocontrole, ou de formação para o autocontrole. E nisso, os conhecimentos filosófico, religioso e outros aspectos mais foram incorporados cada vez mais na constituição dessas atividades marciais. Essas são 3 expressões. Estilos antigos sobreviveram também nesse processo. Tanto é que eu sou praticante de um estilo antigo, antes dessas transformações para Budo. E um terceiro momento é essa mundialização que aconteceu por alguns fatores, especialmente aqueles relacionados à participação japonesa no movimento de expansão imperialista que aconteceu no final do século XVIII e XIX, que ocasionou a participação deste país na guerra, e que o contato com o mundo, com a sociedade japonesa, especialmente por instituições militares, fez com que esse conhecimento fosse incorporado. Essa é uma via. A outra via estava relacionada ao próprio movimento interno, a exemplo de Jigoro Kano, que via no processo de esportivização dessas atividades marciais, de trazer os princípios do esporte moderno para serem incorporados nessas atividades marciais que se estavam constituindo. Nós tivemos, pegando novamente esse exemplo, tivemos esse movimento da popularização através da participação como nos Jogos Olímpicos. O Jigoro Kano fez parte do movimento olímpico internacional, que posteriormente se tornou Comitê Olímpico Internacional, e que ajudou a trazer o judô para dentro do programa olímpico em 64. Então essas são algumas das questões que vão nos deixar mais próximos sobre o conceito de lutas esportivizadas. Porque são lutas que passaram pelo crivo da esportivização. Então, é interessante apanhar no conceito, ou no desenvolvimento conceitual, apanhar o sentido histórico-social, que também precisamos estar atentos e atentas. Mas, em suma, nós podemos dizer que, independente do momento histórico, religiosidade, filosofia, andaram sempre muito próximos com essa relação com as práticas de lutas, com o conhecimento das luzes para a formação dos sujeitos na luta. Então, por isso, esse conceito de Bunburi-Yodo, inclusive é o título da minha dissertação de mestrado,
traz essa concepção de que a espada e a pena caminham juntas, ou seja, a formação pelas técnicas voltada para o bélico, para o marcial, tem que caminhar junto com uma formação humana, formação do espírito, aprender a ler, escrever, caligrafia, no caso do Shodo, a técnica da arte do Shodo, aprender cerimônias, etiquetas, como aprender a se portar na cerimônia do chá, né? Dentre conhecimentos de literatura, filosofia, tudo isso para tornar este guerreiro, essa figura, uma figura preparada corporalmente, mas também espiritualmente, psicologicamente, poderíamos até dizer assim. Então, cultura e marcialidade sempre andaram muito próximos no contexto japonês. Agora, um exercício que a gente pode propor também a cada um de vocês aqui, cada um, é de pensar, isso aqui caberia para pensar as atividades em outros contextos, a exemplo do que acontece, nas lutas de matrizes africanas, de matrizes de etnias, de povos originários brasileiros. É interessante a gente fazer esses exercícios, ver se há proximidade, se não tem. O que importa é que nós estamos aqui querendo, então, qualificar o nosso tema da cultura corporal, lutas corporais, artes, caminhos marciais, para que nós possamos devidamente tratar a nossa experiência enquanto professoras e professores de educação física. Tudo bem até aqui? Por fim, né, um elemento que é bastante importante a gente aprofundar se encontra na proposição do texto que eu pedi para ser lido do professor Cristiano Barreira, que diz respeito a fenômenos que acontecem nas chamadas transições psicológicas. Então, veja bem, saímos de uma discussão geral, ampla, relacionada à totalidade social, à constituição histórico-consensual dessa processualidade do ser humano social, mas esse autor ele vai pensar mais, porque ele é da psicologia, ele é da educação física e da psicologia. Mas através da psicologia e fundamentado no método fenomenológico, que muito tem proximidade com o campo, ele vai buscar trazer também necessárias distinções entre fenômenos que ocorrem nessa travessia para as lutas corporais. Então eu vou interromper essa apresentação aqui e vou buscar agora o texto do professor para que a gente acompanhe aqui em conjunto. Deixa eu ver aqui a janela. Lembrando que todo esse material se encontra lá no Cigar, no Moodle. Cigar é o nosso sistema aqui interno da faculdade, da universidade. Então, vejamos algumas especificidades do texto do professor Cristiano Barreira. Primeiramente, ele quer fazer uma distinção das artes de combate para determinadas ações humanas. A primeira delas diz respeito que as artes de combate é diferente de briga. Por quê? Elas se distanciam. Se distanciam por quê? Porque a briga, poderíamos até dizer que é uma atitude menos racional, cuja a motivação, essa motivação, ela pode ter algum elemento justificador, como pode não ter, ou seja, não tem controle sobre isso. Mas não deixa de ser uma ação hostil de um sujeito voltada para outro, em que esse sujeito se encontra fechado na sua ação, no seu objetivo, fechado para agir sobre o outro, reconhecido como negativo, como ameaçador para ele próprio. Então, essa é uma relação que ela não é recíproca. Ela é uma relação unilateral, dirigida de um para outro. Então, uma briga tem essa caracterização. Então, a gente pensa brigas na escola, briga entre estudantes, alunos. Geralmente,
pode ter, tendo ou não tendo motivação, mas parte de ação de uns para o outro. Ah, mas o outro vai se defender. Sim, ok, se defende. Mas, diante dessa motivação hostil, ela assume essa característica de ser uma briga, uma atitude menos racional. Uma outra caracterização que ele nos traz, encontra aqui nessa figura, que é do duelo. Duelo enquanto mito fundador, inclusive, de muitas atividades marciais. No duelo, como o texto nos aponta, está relacionada a questões de honra. É uma evocação de uma atividade, um combate definitivo entre duas pessoas, um combate que não tem segundas chances, em que se busca matar, permanecer vivo, né? E isso é curioso, porque a motivação também, o que gera o duelo, pode ser por questões racionais ou não racionais. Aí entra um elemento interessante. Pode ser por componentes morais. E a moralidade existe um grau de menos racionalidade. Então, nessa questão de honra, poderia passar diversos tipos de determinações, mediações. Mas, de qualquer forma, o duelo evoca um chamado, evocar e chamadas similares, mas é um chamado para uma relação entre dois sujeitos, uma relação que ela é aberta um para o outro, ou seja, uma relação recíproca em torno de uma defesa da honra. Então são dois sujeitos numa relação entre eles. Uma terceira forma que o autor nos traz para distinguir de arte de combate é quando, a partir da adoção por instituições militares, essa instrumentalização voltada para a guerra, militarizada, transforma aquelas atividades marciais técnicas para a guerra, ela é voltada para o combate ofensivo instrumental. Então, eu estou falando especialmente de situação de guerra. O autor vai chamar essa relação então de combate ofensivo instrumental, cuja motivação não deixa de ser uma motivação entre sujeitos, mas com um fechamento racional para outro sujeito, que é um alvo a ser neutralizado. Então é um ataque calculado por diferentes técnicas, estratégias, táticas, e também ela é unilateral. Voltemos novamente à guerra que nós estamos tendo acontecendo nesse momento. E por último, praticar artes marciais, que é diferente de combate ofensivo instrumental, do duelo, da briga, ela se aproxima à luta corporal. E mais especificamente, as lutas que estão ali dentro de um processo, de um circuito que responde ao regramento dos esportes modernos. Então, a luta corporal, ela não está relacionada à questão de honra, ela não está localizada na questão instrumental do seu uso para a guerra, mas ela está relacionada a uma motivação recíproca entre sujeitos que estão abertos um para o outro, na tentativa de superação, sobrepujança sobre o outro. Sobrepujar o outro, superar o outro, evitando ser superado, sem que haja a própria morte, cessar da vida do outro. Então, dois praticantes de judô, quando estão numa Olimpíada, eles têm o ofício de serem judocas. E estão em uma atividade competitiva que não visa eliminar a vida do outro, mas de superá-lo naquilo que as regras permitem, superar para obter o objetivo que se visa, que é a vitória, que é o recorde. Então, nesse sentido, a motivação se encontra em ambos os sujeitos, não apenas em um. É uma luta recíproca sobre determinadas condições de controle em que se tem
essa caracterização de superar sem ser superado. Então é interessante trazermos isso aqui para tratarmos disso no ensino das lutas na escola. Volto para o exemplo pessoal, tem muito trabalhado nesse exemplo pessoal, né, mas quero também extrapolar para um outro trabalho que cheguei a orientar, que eu orientei um trabalho de especialização alguns anos atrás, a partir de uma pesquisação que a acadêmica à época fez sobre uma experiência de ensino das lutas na escola, e ela tinha conhecimento do judô, do jiu-jitsu e do karatê, e nós fizemos essa problematização sobre o que é o lutar. E enquanto encaminhamento pedagógico, ela foi fazendo a discussão e a diferenciação desses conceitos, para diferenciar especialmente de briga, de luta. Então isso aqui são conhecimentos que a gente pode utilizar, devemos tratar, né? Especialmente quando nós temos como concepção de educação física, de educação de escola, a função do professor, de ser aquele que não é mero transmissor, mas de possibilitar o acesso ao patrimônio cultural, ao patrimônio de conhecimento que a própria humanidade produziu acerca desses temas, desses fenômenos e assim por diante. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, então, a leitura e a exposição desses dois trabalhos. Acho que ela nos dá condições de trazer outras reflexões mas a gente vai se limitar aqui, né, diante tanto ao nosso tempo que temos e as condições que também temos, vamos nos limitar, então, a fazer essas distinções. E eu quero trabalhar com vocês de uma forma mais específica, a partir da semana que vem, já no apontamento das questões didático-pedagógicas, aproximações que a gente faz, tanto na experiência pessoal, quanto na experiência de orientação, quanto nas experiências de trabalho desenvolvidos, a gente faz as aproximações com aquilo que seja de interesse nosso para o trato das lutas corporais, artes e caminhos marciais na escola. E aí, nesse aspecto, tem dois outros conceitos que acho pertinente a gente depois, nesse momento, também tratar, que é da agressividade e da violência. Em especial, porque parte da justificação de professores e professores para não tratarem deste conteúdo no ensino das lutas está relacionado a esta associação imediata feita entre violência e artes marciais. A gente vai aprofundar um pouco nisso, como também, feito todo esse aparato, eu quero que a gente faça um exercício de reflexão sobre como que se encontram os conceitos de lutas nos documentos que são orientadores, né, as diretrizes que são orientadoras para a nossa ação e nosso trabalho pedagógico. A exemplo do que encontro na PCNs e agora, mais recentemente, na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum. Então, por hora a gente fica por aqui. Semana que vem a gente vai ter uma atividade síncrona, um encontro síncrono no nosso mesmo horário, na segunda-feira. Logo disponibilizarei o link para vocês. Todo o material dessa semana será disponibilizado no Moodle, com inclusive as orientações para a atividade da semana, que consiste também em realizar a síntese, uma síntese analítica, reflexiva, para vocês construírem sobre este vídeo, essa exposição, os vídeos que pedi para assistirem e o material de suporte de leitura. Ok? Então tenham todos e todas uma boa semana. Qualquer dúvida, vamos nos comunicando pelos nossos canais oficiais. Então é isso. Boa tarde, bom dia, boa noite. Até a próxima.